Olá, pessoas, bem-vindo a mais uma etapa da Geografia 2, módulo 2, unidade 2. Porém, antes da gente começar a unidade 2, que tem como tema a produção agropecuária brasileira, espaços, setores e atividades, essa unidade 2 é uma continuação da unidade 1. Por conta disso, vamos retomar alguns assuntos lá da unidade 1, que é em relação à perspectiva da indústria brasileira atualmente, né, começando aí pelo século XXI. Hoje, pessoas, nós temos no Brasil uma grande diversidade industrial, né? O Brasil é grande líder em vários segmentos de produção, principalmente no ramo de commodities. Nós somos líderes na produção de cana-de-açúcar, nós somos líderes na produção de suco de laranja, nós estamos entre os líderes na produção de grãos como soja e milho, além de sermos, na verdade, o país com a maior produção de carne bovina do mundo para abate, né? Temos o segundo maior rebanho do mundo. Isso nos dá uma vantagem considerável em relação a outros países que não têm a dimensão territorial que temos e nem tem, né, esses outros países os recursos naturais que nós temos aqui no nosso território. Porém, vocês viram lá na unidade 1 que as grandes indústrias elas vão começar lá na região sudeste. Vamos pegar aqui. Elas vão começar aqui, né, a partir de 1940, 1950. Elas vão começar no Sudeste e isso vai promover um chamado desequilíbrio regional por conta do desenvolvimento econômico do Sudeste e o não desenvolvimento econômico como eles esperavam nas outras regiões. Não significa que não havia desenvolvimento econômico, tá? Mas é que na região Sudeste, este desenvolvimento era bem superior às outras regiões do país. A partir de 1970, pessoas, nós vamos ter um processo no Brasil em relação à produção industrial de descentralização dessas indústrias. O que vai acontecer? Que essas indústrias vão partir para outros locais. Vários fatores. Primeiro, mão de obra barata, facilidades para instalar as suas indústrias e acesso à tecnologia. Lembrando, as indústrias começam a chegar no Sudeste e com o passar do tempo, a mão de obra da região Sudeste, ela começa a ficar mais cara. Se ela começa a ficar mais cara, a produção não se torna tão lucrativa. Se ela não se torna tão lucrativa, é melhor a gente colocar a indústria em outro local. Até também para expandir a produção industrial e aumentar a geração de emprego e renda, tá bom? E aí, a partir de 1970, o Brasil vai começar a vivenciar este processo de descentralização industrial ou desconcentração industrial. As indústrias vão começar a se retirar um pouco da região Sudeste e ir para as outras regiões do Brasil, principalmente a região Norte, Centro-Oeste e região Sul. Lá na região Norte a gente tem a Zona Franca de Manaus, na região Centro-Oeste nós temos alguns polos petroquímicos e farmacêuticos, né? Farmacêuticos principalmente, né? Em Goiás, Odaia, em Aparecida, o DAIAG, na Bahia, o polo petroquímico de Camaçari, que é um polo extremamente importante para a economia do Nordeste, e vários outros pontos industriais de grande concentração regional, fazendo com que o Sudeste perca só um pouco do seu protagonismo, tá bom? Mas ainda é a região mais industrializada do Brasil e a região mais rica. Porém, pessoas, há uma grande dificuldade da produção industrial brasileira no século XX e ainda perdura no século XXI, como, por exemplo, a infraestrutura na sociedade brasileira, no caso, no território brasileiro. Infraestrutura em que sentido, professor? Rodovia, ferrovia, hidrovia e aerovia, né? Ainda hoje no Brasil, nós insistimos em priorizar as rodovias ao invés de priorizar ferrovias e hidrovias. Uma rodovia não é capaz de suprir ou de atender, como está escrito aqui, a nossa demanda nacional. Rodovias são caras e rodovias, em muitos casos, são ineficientes, né? Um caminhão não consegue transportar, obviamente, o que um trem transporta. Um caminhão demora, um caminhão tem mais custos, tem óleo diesel, tem frete, tem pedágio, tem pneu, tem o motorista, tem N custos.
E uma ferrovia ou uma hidrovia consegue suprir a necessidade de um caminhão e ir além, transportar mais coisas. Então, hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos na produção industrial brasileira é justamente o investimento em infraestrutura, né? Você tem aí no Brasil ainda grandes rodovias nacionais que não são pavimentadas, como a Transamazônica. Nós temos aí grandes ferrovias nacionais que em muitos trechos não foram concluídas, como a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia Transnordestina. Então, assim, são dificuldades em infraestrutura que dificultam o aumento ainda mais considerável da produção industrial no Brasil. Começando aqui agora a unidade 2, é o que eu falei para vocês. Nossa grande força, pessoas, hoje no Brasil é o agronegócio e, em contrapartida, a agricultura familiar. São dois conceitos que, em muitos casos, são opostos, mas ambos tratam da produção do setor primário. O agronegócio é um grande motor da nossa economia que faz nós termos uma grande liderança na produção mundial de alguns alimentos, né? Entre eles, como eu já disse, a cana, o suco de laranja, a carne bovina, produção de grãos e etc. Tá bom? Nos últimos anos, essa agropecuária brasileira que nós estamos falando aqui passou por uma grande modernização agrícola. Isso é bom e ruim. Bom porque aumentou a produção das commodities e a produção agrícola e pecuarista. Ruim porque, em muitos casos, essa modernização traz um desemprego no campo, né? Se havia 10 ou 100 homens para fazer o trabalho, para colher uma cana ou para fazer a ordenha de um gado, agora você faz isso com 1, 2 máquinas e precisa de 3 ou 4 homens. E os demais, infelizmente, vão ficar desempregados, tendo que ir para cidades para subempregos ou empregos informais. Então, é um efeito cascata, tá? Nada acontece isoladamente. Pensem nisso. Tentem conectar os fatos. Temos uma expressão aí na economia brasileira que somos um grande celeiro agrícola, porque produzimos muitos alimentos, né, diversificado, além dessa produção ser exportada para o mundo inteiro, né? É o que nos torna líderes na produção de alimentos. Essa produção, né, essa modernização agrícola e essa liderança, pessoas, só veio, né, só foi capaz a partir do uso de insumos e fertilizantes, né, como, por exemplo, alguns agrotóxicos, muitos deles nocivos à saúde. Mas é um caso a se pensar, tá aí? Você prefere um produto com muito agrotóxico ou um produto orgânico? Pensa nisso. Quem vai dar uma importância ao uso desses fertilizantes, pessoas, é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. A Embrapa vai ser fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias, de novos insumos, de novas sementes que vão poder ser disseminadas em qualquer território, né? Um exemplo aí é a fronteira agrícola que temos aqui no Cerrado, que temos no Cerrado brasileiro, na região centro-oeste. Este cerrado tem alguns solos pobres, né? Alguns solos pouco férteis, e aí a Embrapa desenvolveu algumas técnicas que vai fazer com que o cerrado se torne fértil. A correção de solos, como por exemplo, a calagem, né? Você usar o calcário para diminuir a acidez no solo. Isso foi extremamente importante para fazer com que a região centro-oeste se tornasse a região principal da produção de soja e produção de gado também, né? O pasto sempre verde para os bois se alimentarem. E devido a isso, né, desse conceito aí de fertilizante, de celeiro agrícola, um conceito e uma grande empresa vai se consolidar, que são as agroindústrias. Agroindústrias no sentido de que a mesma fazenda que planta a laranja é a fazenda que faz a extração do suco dessa laranja e faz o engarrafamento desse suco. Ou seja, é uma produção agrícola industrial, agroindústria. Temos alguns detalhes aqui do aumento do cultivo versus área cultivada. O que é isso? A produção alimentícia brasileira, ela aumentou mais de 400%. Segundo a própria Embrapa, tá, pessoas? Em contrapartida, a área cultivada teve um aumento apenas de 80%. Professor, aumentou o cultivo em um termo,
mas não aumentou a área cultivada de forma que acompanhasse o tamanho do cultivo? Como assim? Insumo, fertilizante. Você produz mais em um pequeno espaço. Tá certo que isso vai causar alguns danos à saúde, ao lençol freático, etc. Mas é um outro detalhe para uma outra aula a gente discutir, tá bom? Inovações tecnológicas são caras, e aí eu retomo para vocês aqui. A modernização agrícola, ela é boa e ruim ao mesmo tempo, né? Quando você tem uma tecnologia para produzir mais em um pequeno espaço, né? Você produz mais em um pequeno espaço. Você tem que gastar um certo dinheiro. Então, essa tecnologia, pessoas, ela é cara. Então, ela vai só trazer benefício para quem tem dinheiro, os grandes fazendeiros. Se esses grandes fazendeiros têm dinheiro, automaticamente eles vão ter uma maior concentração de terra. Se eles vão ter uma maior concentração de terra, vamos ter aí um conceito de reforma agrária que tem que ser debatido, né? É o que a gente fala aqui, ó. A gente tem muita terra na mão de poucas pessoas. É uma área muito grande de propriedade na mão de pouca gente, muita terra para pouca gente. E, consequentemente, se você usa agrotóxico de forma exagerada, vão haver impactos ambientais em alguns biomas, principalmente aqui no Brasil, no Cerrado e na Amazônia. O Cerrado, na região centro-oeste, pessoas com a expansão da fronteira agrícola, com a produção de soja e também com a produção de gado, né, a criação de gado, e a Amazônia com o desmatamento, né, a extração de madeira e etc. Né? O Brasil é um grande produtor de madeira, porém muitas dessas madeiras são provenientes de desmatamentos ilegais, tá? Tem uma área que é permitido o pessoal fazer a exploração de madeira, mas tem uma área que é proibido. Porém, é nessa área que estão as madeiras mais valiosas, mais preciosas. Adivinha onde os fazendeiros da Amazônia preferem ocupar? Pensem nisso. Hoje, pessoas, a agricultura familiar, ela ocupa uma área de 24% das terras cultiváveis no Brasil. É uma terra pouca, né? Então, é uma área pequena, se for comparar com as grandes fazendas. Porém, mais de 70% dos trabalhadores do campo estão na agricultura familiar. O que isso significa? A agricultura familiar, ela emprega mais pessoas do que o agronegócio, né? Os chamados grandes latifúndios, só que ela emprega mais gente em uma área menor. E aí nós retomamos o conceito de concentração fundiária e reforma agrária. Conceitos esses que têm que ser debatidos pelas políticas públicas e pelos governos federal, estadual e municipal. Algumas dificuldades do setor agrícola no Brasil, né, principalmente em relação ao escoamento da produção, né? Vamos pegar aqui as rodovias. Grande parte da produção agrícola brasileira, pessoas, é escoada através das rodovias do Brasil, sejam elas rodovias federais ou estaduais. Isso faz com que o produto fique muito caro no final. Alguns agricultores querem utilizar ferrovias e hidrovias, mas não tem uma ligação. Por exemplo, dá para a gente conectar uma hidrovia com alguma ferrovia e conectar essa ferrovia com alguma rodovia. Isso acontece na prática hoje, professor, no Brasil? Não, não acontece, infelizmente. É o que a gente chama de modal, os transportes não estão conectados. E por conta disso, grande parte da produção agrícola brasileira é exportada e, se não é exportada, chega no bolso do consumidor muito caro, muito caro. Apesar de sermos líderes em grandes produções agrícolas, como, por exemplo, o suco de laranja. Além disso, pessoas, uma outra dificuldade que a gente pode colocar em relação ao setor agrícola é o serviço básico às comunidades rurais, né? Você tem muitas comunidades que não têm acesso à água, que não têm eletricidade, que não têm acesso à educação, que não têm escola na zona rural, né? Fazendo com que grande parte da população agrícola
fique no ciclo, trabalhe para um grande fazendeiro. Por quê? Porque não tem acesso a esse serviço básico. Além disso, né, voltando aí no conceito de distribuição de terras e reforma agrária, falta uma justa distribuição dessas terras. Nós temos muita terra para pouca gente, né? Nas mãos de pouca gente, na verdade, né? Você tem grandes propriedades rurais com pequeno número de proprietários rurais. Acho que vocês conseguiram me entender. A partir disso, pessoas, para a gente finalizar essa unidade, vamos focar um pouco no setor de comércios e serviços, que atualmente é o setor que abriga o maior número de trabalhadores, alguns desses provenientes do campo. Lembra lá da mecanização agrícola, que é boa e ruim? Então, um ponto negativo da mecanização agrícola é isso. Faz com que as pessoas saiam do campo e venham para a cidade para participar de empregos de baixa renda, ou subempregos, ou às vezes até empregos informais. Professor, esse setor de comércio e serviço é o chamado setor terciário? Sim, é o setor terciário, né? O setor terciário, ele não produz nada. E, se a gente for comparar com o setor primário e secundário, agricultura, pecuária e indústria, respectivamente. Né? O setor terciário, ele vende comércio, ele vende os produtos e ele oferece serviços, né? Médicos, pintores, professores, etc. Então, é um serviço que é mais a questão de atendimento das necessidades da população, seja ela urbana ou rural. Devido ao investimento e ao desenvolvimento da tecnologia nos últimos 20, 30 anos, esse é um dos setores que tem uma grande importância, porque é um setor que atende a população de forma prática. Né? Se você precisa comprar um computador, vai em alguma loja, né? Vai em algum comércio. Se você precisa consertar o seu carro, vai em alguma loja de mecânica, né? Um serviço oferecido pelo mecânico. Então, é um setor extremamente importante para a economia brasileira, por conta dessas atividades prestadas, e também porque é o setor que tem mais gente trabalhando. Se tem mais gente trabalhando, é um dos setores que mais faz a economia girar e dar continuidade ao uso de serviços para a população no geral. Diante disso, nós encerramos aqui a unidade 2 do módulo 2.